comigo a palavra do Senhor no livro de Ezequiel. Vamos continuar, aleluia, pincelando aquilo que o Senhor já começou a falar aqui nesse lugar. Aleluia. Ezequiel 37. Aleluia. A irmã leu o versículo 7, mas nós vamos ler o versículo 9. Amém, igreja? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. 37, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Vamos repetir esse final? Para que vivam. Aleluia. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. E se puder dar uma salva de palmas bem alegre. Aleluia. Para o Senhor Jesus nesta manhã. Aleluia. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Vamos falar a palavra do Senhor aqui, já continuando o que a irmã já disse aqui, que Ezequiel ele viu um vale de ossos secos. Mas não consigo, aleluia, começar esse livro do profeta maior, Ezequiel, sem antes falar do que o profeta Jeremias já havia profetizado, os 70 anos de cativeiro, no qual o Senhor permitiria 70 anos de cativeiro, porque o povo de Deus tinha virado as costas para Deus. O povo começou a adorar outros deuses, adorar ídolos, no qual tinha se esquecido do Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que criou todas as coisas, e o povo ali começou a virar as costas para Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E o Senhor disse através do profeta Jeremias que iria permitir 70 anos de cativeiro, e não havia nenhuma pessoa que intercedesse para aquele cativeiro, para que aquele momento de cativeiro fosse mudado, porque se o Senhor fala, Ele cumpre com o que Ele fala. Aleluia. E era necessário que o povo viesse a passar por aquela situação, por aquele momento de sofrimento. Mas ele disse: o povo, aleluia, vai passar. Mas em nenhum momento Deus falou que iria abandonar. Mas o povo de Deus virou as costas para Deus, se virando a ídolos, adorando ídolos, outros deuses, e ali não obedecia mais às leis do Senhor, não obedecia mais a Torá, não obedecia e estava ali fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. E Ezequiel profetizou no tempo do cativeiro. Ezequiel agora está ali aos seus 30 anos. Ezequiel era filho de sacerdote. Ezequiel começou, aleluia, a lembrar que durante, aleluia, aquele cativeiro, mesmo assim Deus não abandonou o seu povo. E Deus ali começa a mostrar a Ezequiel em visão. A palavra de Deus vai nos dizer que Ezequiel teve visões de Deus, mesmo cativo em Babilônia, porque o rio Quebar era um rio que passava no meio de Babilônia. E Ezequiel disse: eu tive ali visões de Deus, e eu estava junto ao rio Quebar. Mesmo que nós possamos estar em algum outro lugar que não seja a casa do Senhor, o Senhor continua te dando visões de Deus, porque Ele é Deus, Ele está em todos os lugares. E foi assim na vida de Ezequiel. Ezequiel disse: foi-me dado visões de Deus. Aleluia. E ele estava ali junto do rio Quebar, no tempo do rei Jeoaquim. O tempo do exílio, não estava na terra de
Jerusalém mais, mas ele estava em Babilônia. E o Senhor Deus começou a falar com Ezequiel. Ele começou no capítulo 2 dizendo: filho do homem, põe-te de pé, e ali eu falarei contigo. E o Espírito do Senhor colocou Ezequiel de pé. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele ouvia nitidamente o que o Senhor falava com ele. Aleluia! Como é bom ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. Aleluia! Que nessa manhã o Senhor venha nos dar ouvidos sensíveis à voz de Deus. Aleluia! E Ezequiel ali ouviu o que o Senhor falava. E ele falou assim: Ezequiel, começa a profetizar no meio dos cativos que estão junto com você. Os cativos que estão junto com você não é um povo estranho, é um povo de dentro de casa. É um povo que conhece as leis do Senhor, mas não querem obedecer ao que o Senhor manda. E ali Ezequiel começou a falar. Mas Deus falou: eu vou te enviar como atalaia na minha casa, e você vai falar aquilo que eu te mandar falar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E Ezequiel foi e começou a ouvir o que o Senhor falava com ele. E ele falou assim para Ezequiel: Ezequiel, não seja como casa rebelde também. Fala e abre a tua boca, como eu te mandar, você vai falar. Quer ser abençoado, faz o que Deus já usou aqui. Obedeça o que o Senhor manda você fazer. Quer bênçãos na sua vida, quer ser derramado, ser cheio do Espírito Santo, obedeça a ordem do Senhor. Aleluia. E agora vou chegar no capítulo de número 37. Ezequiel, aleluia, ali ele começa tendo uma visão, já no tempo da restauração, porque este livro foram divididos em 3, aleluia, etapas. Primeiro, o juízo de Deus. Segundo, o juízo das nações. Terceiro, agora Deus tem restauração para o povo de Israel. Agora chegou o tempo de Deus começar a falar: eu vou enviar um novo Davi. Aleluia. Ezequiel teve essa visão em um vale. Interessante que quando eu ouvia, aleluia, eu via essa passagem, eu comecei a me colocar dentro de um vale. Um vale é necessário você ir sozinho, porque senão ele não seria chamado de vale, não é? Então eu imaginei que Ezequiel não tinha companhia de ninguém ali naquele lugar. E Ezequiel ficou olhando ele mesmo sozinho. Meu Deus, é forte. Meu Deus. Quando pensamos que outras pessoas poderiam nos ajudar, é aí que você começa a se sentir dependente totalmente de Deus. Porque quando você olha para um lado, não vê ninguém para conversar. Olha para o outro, não vê ninguém para desabafar. É aí que você se vê dependente de Deus. E foi assim Ezequiel naquela visão. Ele começou a olhar e viu um cenário de morte, viu um cenário totalmente terrível. E eu vi, aleluia, juntamente com ele, um cenário terrível, um cenário de morte, e no qual ele fala: eu vi um vale, e comecei a andar no meio daquele vale de ossos sequíssimos. Não era coisa boa de se ver, era coisa terrível. Eu não sei se você já teve alguma experiência com Deus, mas eu creio que você vai começar a ter experiências com Deus, porque uma manhã profética como essa, que o Senhor não deixa a gente ir para casa da mesma maneira que nós chegamos aqui. Tem novo, tem também experiências novas
com Deus. E ali, aleluia, eu começo a contemplar o que Ezequiel passou. Ele começou a andar no meio daqueles ossos e talvez tinha até mesmo bicho andando pelo chão. É uma coisa nojenta, né? Talvez ali também ele sentiu aquele fedor de podre. É uma coisa horrível. Mas é assim que Deus começa a olhar quando o ser humano começa a pecar na terra. É assim, as narinas de Deus começam a cheirar mal quando ele olha para a terra e vê o pecado se devastando, se espalhando. E ele chama Ezequiel para começar a profetizar na vida do povo. Aleluia, que era casa rebelde, que já conhecia a palavra do Senhor. E ele viu ali aquele vale de ossos secos e começou a andar. E o Senhor disse para Ezequiel, poderão viver esses ossos? Aleluia. E ele disse, Senhor, tu sabes. Aleluia. Ele disse, então profetiza no meio, aleluia, desses ossos. E a palavra vai nos dizer que começou, aleluia, um ruído muito grande. Muitas das vezes olhamos para algumas situações que acontecem na nossa vida e a gente vê aquela bagunça, a gente vê tudo bagunçado, mas Deus nos levantou, Deus nos deu o Espírito Santo com autoridade para começarmos a profetizar que aquilo que está tudo fora do lugar, o Senhor vai começar a colocar no lugar, aleluia. Temos que começar a falar aquilo que o Senhor nos manda falar, aleluia. Quando começarmos a profetizar, que quer dizer aquilo que vai acontecer antes de acontecer, temos que profetizar com fé. Se você não tiver fé, crendo que Deus vai fazer, nada vai acontecer. Mas se você começar a falar, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor, cura essa mulher, cura esse homem, cura, Senhor. E Jesus, Ele vai fazer porque você crê naquilo que você está falando. Aleluia. Então nós temos que crer que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Eu não posso deixar de falar que essa semana eu tive uma experiência terrível. Uma experiência terrível, entre aspas, porque não se compara ao que Ezequiel viu. Um gato morreu em cima do telhado da minha varandinha. E eu ali comecei a sentir cheiro de podre, de cadáver podre. E eu falei, Senhor, que mistério é esse? E começou aquelas moscas, aqueles bichos, começou a cair lá na minha varanda. Eu falei, Jesus, agora eu vou ter que conviver com esses tapuros, eu não consigo subir no telhado. Mas o Senhor, quando quer te tirar do comodismo, aleluia, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Quando você está relaxado demais na sua casa, o Senhor, Ele começa a fazer algo para você se levantar e começar a orar, começar a perguntar. Falar, Senhor, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer para o negócio aqui melhorar? O Senhor, Ele nos tira do comodismo. E o Senhor me tirou do comodismo. Eu estava deitadinha na minha cama, de repente eu parei de dormir. Mas eu não parei de dormir para ficar olhando para as paredes, não. Eu falei, Senhor, fala o que o Senhor quer falar comigo. Fala através da tua palavra, fala pessoalmente, fala como o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor, para falar. Porque muitas das vezes a gente relaxa demais, a gente dorme demais. E o Senhor começou a falar comigo através dessa palavra. Imagina agora o fedor de podre que estava nas narinas de Deus. E foi isso exatamente que Deus falou comigo. Aquilo que está fedendo, que é o pecado, o Senhor vai começar a levantar pessoas para profetizar na vida de outras pessoas, que elas vão ser libertas. Olha o mistério forte que aconteceu aqui hoje, irmãos. Um homem que quer Jesus, isso é raro acontecer, irmãos. Muitas das vezes olhamos para pessoas lá fora e ninguém quer saber de Jesus.
conversamos com as pessoas, falamos do amor de Deus, e as pessoas viram as costas como Jesus fosse ninguém. Mas Jesus, ele tem suas maneiras de falar. Se você começar a falar na vida das pessoas que Jesus ele vai libertar, é assim que esse homem vai fazer, ele vai se arrepender, porque cremos na palavra de Deus, temos que profetizar, temos que continuar evangelizando as pessoas, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas nós não vamos nos calar diante do pecado que está lá fora. Nós não podemos nos conformar com o pecado das pessoas. Se eles não querem transformação, nós vamos continuar falando que Jesus vai voltar e que Jesus vai pegar o povo lavado e remido no sangue dele. Isso é uma lição para nós nessa manhã. Que mesmo que muitas pessoas ainda viram as costas para o favor imerecido de Jesus na cruz, nós não podemos desistir de pessoas. Nós não podemos desistir de almas. Como foi falado aqui, que Jesus chamou Pedro para apacentar os homens, apacentar as ovelhas. Nós não vamos desistir, mesmo que a oportunidade não seja aqui no altar. Mas a oportunidade está aberta fora daquela porta. Nós não vamos nos cansar e nem calar os nossos lábios para evangelizar. Porque Jesus ainda vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. A palavra de Deus vai dizer mesmo em Ezequiel que o Senhor não se agrada na morte do ímpio. Já pensou se a irmã não ora por esse homem? Será que o Senhor ia se agradar na morte dele? Já paramos para pensar que muitas pessoas que nós não falamos do amor de Jesus, perdemos a oportunidade de lá naquele grande dia não haver sangue nas nossas mãos. Mas o Senhor disse para Ezequiel: se você falar para o justo que ele se arrependa dos seus pecados e deixe o seu caminho e viva, o Senhor vai falar naquele grande dia. Não vai haver sangue na sua mão. Mas se você deixar de falar para o ímpio que Jesus ele salva, que Jesus veio para salvar a alma dele, naquele grande dia o Senhor vai requerer da nossa mão aquilo que ele, a responsabilidade que ele nos colocou. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. O Senhor, ele falou comigo. O Senhor, ele deixou uma responsabilidade não só para mim. Eu sou uma simples serva do Senhor. Isso não é só responsabilidade para pastor, para presbítero, para evangelista, para missionários, não. O Senhor, ele nos chamou. O Senhor, ele nos escolheu para pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você não tiver uma oportunidade de viajar para a África, continua pregando no seu bairro, continua pregando onde você mora. Fale do amor de Deus. Não deixe para depois aquilo que você pode falar hoje, porque você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar para você. Jesus pode voltar para mim hoje, quando eu sair daqui ou até mesmo agora. Nós não sabemos o dia da nossa morte, mas Jesus ele vai voltar. Não saindo do texto. Eu sei que a hora é curta, mas Jesus, Deus começa a falar para Ezequiel para profetizar. Ele dá uma ordem para que ele profetize aqueles homens. De repente começa a fazer um ruído muito grande, no qual ele disse que houve um reboliço no meio daqueles ossos, e começaram a criar nervos, pele, carne, e aquele exército ficou de pé. E a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que disse os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados.
cortado, mas ainda há esperança para aquela árvore que está cortada. Aleluia! Ainda há esperança para aquela pessoa que não tem mais esperança, que está lá, né, como foi orando aqui, em depressão, querendo se matar, querendo se suicidar. Jesus, ele ainda tem esperança para todo vivente na terra. Depende de mim, de você, abrir a boca e começar a profetizar na vida daquela pessoa. Começar a dizer que aquela pessoa, em nome de Jesus, vai se levantar, vai sair daquela situação. Se você não conseguir chegar para evangelizar a tempo, ora, faz a sua parte, porque o evangelismo tem 3 situações: ou você vai, ou você ora, ou você começa a aleluia, Jesus, ou você compartilha o seu dinheiro, né, para ajudar a obra de Deus. Aleluia. Então, vamos fazer a nossa parte na terra. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, aleluia, se levantaria no finalzinho. Ezequiel vai dizer que aquelas nações, os 4 ventos que Deus mostrava para ele, são as nações que foram espalhadas. Depois que Salomão morreu, as nações se espalharam, mas Jesus, ele veio para ajuntar todas as nações. Mesmo que os judeus não acreditam que Jesus, ele veio, que o Messias veio para restaurar o seu povo, nós acreditamos que o Senhor, ele veio e morreu por nós, e veio e trouxe a salvação para a nossa vida. Aleluia! E nós estamos aqui crendo que o Senhor está no nosso meio, e tudo que a gente profetizar, tudo que a gente nem conseguir profetizar, o Espírito Santo de Deus vai fazer por nós aquilo que nós não conseguimos. Mas Jesus, ele veio para isso, e ele disse: examinai as Escrituras e buscai ter nelas a salvação, porque de mim que elas testificam. Aleluia! O Senhor, ele veio para nos salvar. Examina as Escrituras, irmão. Não deixa ninguém te enganar dizendo que Jesus não veio, que Jesus ainda vai vir. Procura Jesus nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei o Espírito Santo, aleluia, convosco. Aleluia. E assim, aleluia, eu deixo essa palavra, que o Senhor fale mais e mais a cada coração. Aleluia. E assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, esta palavra do Senhor.